Olá, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Tua Palavra Me Basta. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 1, os versículos de 6 até o 18, que diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, eu gostaria de meditar nesse texto, algo que o Senhor trouxe ao meu coração à medida que eu estava lendo. E eu fiz algumas observações antes de começar a escrever. Eu coloquei assim, alguns pontos. Versículo 6. Deus enviou João para falar da luz. Versículos 15. João deu testemunho de Jesus. Versículo 18. Jesus revelou o Pai que o enviou. Então, Deus enviou João, que falou de Jesus, que revelou a Deus. Ou seja, tudo começa e termina nele, em Deus. Tudo vem dele e tudo é para ele. Mas vamos lá. O que eu vinha pensando, o Senhor foi falando ao meu coração, é o seguinte: Jesus é o plano perfeito de Deus para nos atrair para si. O nosso Deus nos ama tanto que preparou todo um roteiro para que fôssemos alcançados por sua maravilhosa graça. E na perfeição do seu amor e cuidado, ele enviou primeiramente João para dar testemunho da luz, para que nossas mentes limitadas fossem preparadas para receber algo muito maior. Por amor a nós, Deus envia João para preparar o caminho do Senhor Jesus, anunciando que ele viria e que precisávamos nos voltar para ele. Embora Deus tenha tido todo esse cuidado, o texto relata que muitos rejeitaram o seu projeto. Lá no versículo 10, nós lemos que ele fala assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. E no versículo 11 diz: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então, ele continua dizendo que aqueles que o aceitaram, a esses ele deu o direito legal. O direito legal, vamos prestar atenção nisso, Não foi uma coisa de boca, não foi uma coisa assim tão simples. Ele teve o cuidado, João, quando escreveu o Evangelho, ele teve o cuidado de dizer que ele nos deu o direito. Ele poderia ter ter usado outra palavra, Mas ele deu o direito, foi a palavra que ele usou.
Isso quer dizer que direito mostra algo legal. Então, foi isso que o Senhor falou ao meu coração, né? Que aqueles que receberam esse projeto de Deus, ou seja, receberam Jesus, o seu plano perfeito, ele deu o direito legal de assumir a posição de filho também. Pela vontade do próprio Deus, nós fomos adotados legalmente pelo sangue de Jesus, como filhos de Deus. Isso está lá no versículo 13, eu vou repetir, diz assim: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículos de 15 a 17, o seguinte, ele torna a falar sobre isso, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Perceba, através desses textos, que foi da vontade de Deus nos tornar seus filhos, né? Ele mesmo quis dessa forma. João, com o seu testemunho, mostra que Jesus é maior do que qualquer profeta que já existiu, até mesmo maior que Moisés, quando ele afirma que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Por que ele cita Moisés? Ele faz essa comparação. Porque a lei, ou seja, os mandamentos, nos foram dados através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Nós não conseguiríamos cumprir cabalmente a lei, ou seja, os mandamentos, o que nos torna culpados diante de Deus. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, para que assim fôssemos absolvidos de nossa culpa e justificados diante de Deus. Por isso, João fala graça sobre graça, que significa favor imerecido sobre favor imerecido. Ou seja, é uma graça abundante, né? É uma graça que redunda em graça. É como se fosse a gente recebendo graça e depois mais graça e depois mais graça. Então, de fato, nós erramos e Ele, Jesus, pagou as consequências em nosso lugar. E isso é graça sobre graça. Pois nós não apenas erramos, como o outro, um inocente, Cristo assumiu o nosso erro e recebeu o castigo da ira de Deus voluntariamente em nosso lugar. Ele quis fazê-lo. E ao fazer isso, ainda nos redimiu, nos livrando do poder das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado, o seu reino de amor, conforme está escrito em Colossenses 1,13, assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Sim, essa é a maior demonstração de amor que existe. Ele demonstrou com um sacrifício vicário, entregando sua vida pura e santa em nosso resgate. E agora, que faremos? Nós recebemos o maior dom que se pode receber. Ele nos amou, mesmo sabendo que nós éramos indignos, imperfeitos. O imperfeito, nós somos esses imperfeitos, mas o perfeito que é Cristo se entregou por nós, unicamente por seu amor. O nosso papel é ser gratos por esse imenso amor, é receber esse amor, não resistir, não rejeitar. Como podemos não amar quem nos ama tanto? Pense nisso. Esse amor perfeito é dedicado a você e a mim, não por merecimento, porque nós não merecemos, mas por graça, porque Ele é o próprio amor e se derrama sobre nós. Que nós possamos ser desses que o receberam e não dos que o rejeitaram, pois assim nós viveremos com Ele eternamente como seus filhos amados.
Que Deus possa te abençoar e te fazer perceber e receber todo esse amor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio tão grande de poder te chamar Abba, Pai. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso Pai e nos ama. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes não entendermos a dimensão do teu amor. Ajuda-nos a viver com um coração cheio de gratidão por teu cuidado, por tua presença, por teu Espírito que confirma ao nosso espírito que somos teus filhos. Te agradecemos por nos tornar parte da tua família. E ansiamos, Senhor, pelo momento em que estaremos contigo eternamente, junto a ti, na tua glória, por tua graça, desfrutando presencialmente, cara a cara, contigo e teu amor. Assim eu te oro, Senhor, te agradecendo por tudo, te agradecendo por tão grande amor, por tão grande e maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido. Fique com essa palavra em seu coração e que o Senhor te abençoe. E se você gostou desse conteúdo, se você foi abençoado assim como eu fui, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir, ativar o sininho para que sempre que a gente coloque alguma coisa nova aqui no canal, você seja notificado. Amém? Fica na paz.